Então ontem, durante o dia, pá, quando estava a pensar um bocadinho e a refletir um bocadinho sobre aquilo que nós íamos falar no episódio 2, por acaso, ontem quando nós estávamos todos em amigos no passeio, estávamos a fazer lá do caiaque a descer o rio, aconteceu uma situação, porque nós não estávamos sozinhos, estávamos com outros grupos, e estava lá um casal, aconteceu uma situação que eu, que eu na altura ri-me, e por acaso deixa-me a refletir, porquê? Está o homem e a mulher em cima da canoa e a mulher estava sempre a dizer: Olha, rema para a esquerda, estás a ver? Estás a ver aquela pessoa que foi ali? Olha, estás a ver como é que ela fez? Tens que remar para a esquerda e depois para a direita, e depois para a esquerda e depois para a direita. Pá, e o homem estava sempre: Ok, ouvir, aceitar, tudo bem. Deixa-me refletir porquê. Parece que estamos sempre à procura de alguém perfeito e que sabe fazer tudo. Parece que estamos sempre à procura que quando estamos com alguém numa relação, esperamos que ela já saiba fazer tudo. E às vezes isso cria-nos umas expectativas e nós idealizamos uma pessoa que se calhar não é aquela que nós temos em casa. Sim, sem dúvida. Tu sentes que hoje em dia isso é um grande desafio nas relações amorosas, ou seja, tu sentes que cada vez mais existem pessoas que acabam por criar uma ideia e apaixonam-se pela ideia da pessoa que têm em casa em vez da pessoa que realmente têm em casa. Sim, eu digo sim porquê? Porque já vi e já pesquisei muita coisa sobre isto, sobre este tópico, e a nossa sociedade hoje em dia tem muito a questão de idealizar o nosso parceiro, fazê-lo, compará-lo com aquilo que nós vemos, compará-lo com com a informação que nós obtemos e idealizarmos que ele seja perfeito. Por exemplo, vou dar o exemplo dos homens. Nós queremos uma mulher que saiba vestir bem, uma mulher que cuide de nós, que esteja lá para nós, que cuide do lar, ou que trabalhe, ou que seja o que for. E vice-versa, com a mulher é igual. A mulher se calhar idealiza o homem como um homem que seja protetor, um homem que saiba fazer muitas coisas. E às vezes nós acabamos por olhar para a pessoa que nós temos ao nosso lado e só começamos à procura dos defeitos, porque nós estamos à procura do perfeito e o perfeito não existe. Uhum. Isso, por acaso, leva-me a refletir uma pergunta engraçada que é, tu achas que aquilo que nós idealizamos é algo que nós genuinamente queremos? Ou é algo que nós vemos outras pessoas a ter e achamos que por elas ter nós também devemos ter e queremos? E eu acho que nós vemos as outras pessoas a ter e também queremos. Porque eu acho, e principalmente ao pesquisar e a ver sobre este assunto, nós antigamente, aquilo que nós tínhamos em termos de comparação de relações era a relação de um amigo, dos familiares, pá, de gente próxima. Eram poucas. Agora, nós abrindo as redes sociais, vemos milhares de relações. E parece que é tudo perfeito. Então nós, ao vermos isso, achamos que também queremos isso. Também queremos que nos vão receber. Por exemplo, eu vi um exemplo de um casal que a senhora foi viajar em trabalho. E quando chegou, ela queria que o marido dela chegasse no aeroporto de braços abertos, com um ramo de flores. E aconteceu exatamente o contrário. Ele chegou, o voo dela estava atrasado, ele teve que dar uma volta maior ao aeroporto porque não podia estar parado lá, ficou chateado, disse: Pá, isto está a demorar imenso tempo. Ela abriu a porta, chegou, entrou e ficaram chateados, foram chateados até casa porque ela estava à espera disso. Mas ela depois, ao refletir, pensou: Eu não quero nada disto, não é isto que eu quero. Nós ambos achamos que ir a buscar alguém ao aeroporto é um desperdício de tempo. Nós somos da equipa que vamos de táxi para demorar menos tempo. E ela achou que o que ela queria era esta recepção. Porque viu e achava que era isso que ela queria. Mas o que ela realmente queria era chegar a casa e ter lá o marido com um jantar. E não isso. Por acaso é curioso, porque faz-me lembrar de uma história que por acaso só descobri recentemente. Nós hoje em dia vemos a questão dos pedidos de casamento, não tem que ser algo muito grandioso, sabes? E parece que as pessoas às vezes nem sequer ainda têm um parceiro e já estão a idealizar como é que vai ser o pedido de casamento delas. O que é bastante engraçado, não é? Porque tu ainda nem sabes com quem é que vais passar a tua vida e já estás a decidir como é que aquela pessoa te vai pedir em casamento. E eu, por acaso, em conversa, este ano os meus pais já fizeram 33 anos de casados, e eu, por acaso, reparei que eu não sabia, eu não fazia a mínima como é que foi o pedido de casamento. E na altura em que eles se casaram, em 1992 ou 93, algo do género, não havia redes sociais, não havia comparação, havia só aquilo que tu ouvias Sim. de quem estava à tua volta.
E eu fiquei curiosa, eu disse, mas vocês nunca contaram como é que foi o pedido de casamento, quando é que vocês decidiram avançar? E o que eles me contaram surpreendeu-me imenso, porque nós crescemos tanto nesta realidade, e eu acho que isso nem é só culpa das redes sociais, eu acho que Sim, todo o problema começa, por exemplo, nos filmes. nos filmes. Nos filmes vemos sempre aqueles grandes atos de amor, que são muito românticos, muito bonitos, e que nós achamos que uma relação se resume a isso. E na verdade, o pedido de casamento dos meus pais foi um almoço em que eles estavam a conversar e disseram, olha, vamos casar. E foi literalmente isto. É sério. Entende? Foi mesmo isto. E eu ri-me, eu disse assim, pai, então tu não fizeste assim, tipo, algo mais bonito? Mas depois eu pensei para mim assim, mas porquê que havia de ser? Será que era algo que eles os dois queriam? Pois. Se calhar não era. Calhar... Então nós acabamos por pintar, É. e eu acho que nós acabamos por pautar aquilo que são os nossos relacionamentos na base do que os outros fazem. Então parece que o nosso relacionamento tem que ser igual ao dos outros. E não esquecemos que o meu relacionamento e o teu relacionamento são coisas diferentes. E aquilo que eu se calhar quero e aquilo que se calhar tu queres ou que tu precisas são coisas diferentes. Mas eu acho que nós entramos aqui numa geração em que, como se vê muito tudo nas redes sociais, nos filmes, com pessoas famosas, etc., acabamos por querer muito isso. Uhum. Mas a minha pergunta para ti é algo que eu venho a refletir muito nos últimos tempos, é: será que o amor é mesmo feito de momentos muito românticos, grandiosos, que se colocam nas redes sociais, ou é feito daqueles pequenos atos no dia-a-dia de que, se calhar eu chego a casa e eu estou extremamente cansada hoje em dia e a pessoa que está comigo percebe isso e faz o esforço de, se calhar, naquele dia cozinhar e lavar a louça para mim? Mas dizes o amor o ato ou o amor o sentimento? Tudo. Eu acho que é um bocadinho a mistura dos dois, mas principalmente a segunda. Porque, como é óbvio, os momentos românticos e aquelas grandiosidades todas e as festas vamos chamar de festas, não é? Que nós vemos nas redes sociais, como é óbvio, também são importantes. Como é óbvio, também trazem felicidade à relação, não é? Mas eu já vi uma terapeuta de relações a falar sobre isso, e o que ela diz e o que ela defende é que o amor ao ato é muito mais importante. E quando ela diz o ato, é exatamente isso. É tu estás lá para a pessoa independentemente daquilo que aconteça. Estás lá com ela incondicionalmente. Ou seja, e o amor verdadeiro e o amor que tu queres não vai estar só e sempre nos grandes festejos, nos momentos em que tudo parece cor-de-rosa e flores e amor e tudo. Vai ser principalmente quando chegas a casa cansado do trabalho, tens alguém para estar lá contigo e perguntar como é que tu estás, como é que eu te posso ajudar. Uhum. Chegas a casa e não tens uma pessoa que te julga. Chegas a casa e tens uma pessoa que te apoia, que te abraça. Que quando chegas, tu tens lá alguém que partilha os mesmos valores, partilha os mesmos princípios contigo e que se tu não estás bem, ela diz-te e faz tudo para tu te sentires melhor e vai-te ajudar e vai-te trazer esses pequenos momentos, essas pequenas coisas, esses pequenos passos, a estabilidade que se calhar é o chato, é o aborrecido numa relação, para mim, e eu acho que isso é o verdadeiro amor. Ok. Falaste e fizeste uma pergunta que eu acho curiosa, que é o amor ao ato ou o amor ao sentimento? Isso deixa-me pensar um bocadinho naquilo que nós idealizamos hoje em dia nas redes sociais, que é: será que existe diferença entre o amor ao ato e o amor ao sentimento? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe diferença entre o amor ao ato e o amor ao sentimento. Porque nem todas as pessoas têm a mesma forma de amar, Sem dúvida, não é? sem dúvida. Mas se nós formos a pensar, o amor ao ato é aquilo que nós fazemos. Uhum. São ações que nós fazemos. E entra muito mais na questão daquilo que eu estava a falar agora, de mostrar, de estar lá. E amor, o sentimento eu acho que é as borboletas que nós sentimos na barriga quando começamos a namorar com alguém ou quando começamos a conversar com alguém. Então, se calhar vou colocar isto de forma diferente. Eu acho que é isto que nas redes sociais cada vez mais se mistura, e por isso é que nós, se calhar, colocamos expectativas irrealistas e vemos uma questão que hoje em dia acontece com mais frequência, que é: nota-se que na nossa geração as pessoas têm cada vez mais relacionamentos. Ah, sim, A sem minha dúvida. mãe, Sem dúvida, a minha sim, mãe sim, teve sim, dois sim. relacionamentos, o Sim, sem primeiro dúvida. namorado e o meu pai, Já estou a nunca mais perceber a teve pergunta. nenhum. Sim, estou a perceber O a que é que pergunta. acontece? Para mim não existe o amor e o sentimento. Aquilo que tu estás a falar das boletas é paixão. A paixão, sim. E é algo que normalmente está muito mais presente no início de uma relação, porque é algo novo, que estás a descobrir,
estás-te a apaixonar por uma pessoa. Para mim, o amor é um ato diário. Sem E eu dúvida. acho que é isso que se difere, porque hoje em dia, com a questão das redes sociais, nós acabamos por colocar a expectativa que o relacionamento tem que estar sempre na fase da paixão, ou seja, tem que haver sempre as Tem que borboletas. haver sempre as E quando borboletas. deixa de haver as borboletas, parece que deixa de fazer sentido estar com a pessoa. Uhum. No entanto, e são algumas situações, eu acho que muitos de nós temos o prazer e a possibilidade de presenciar essas situações, que eu até acho que é muito mais presente na geração dos nossos avós que na geração dos nossos pais, que é casais que já estão juntos há 60, 70 anos, que passaram uma vida inteira juntos. Uhum. E se tu reparares e pensares pela lógica, quando tu estás há tanto tempo com uma pessoa, teoricamente devias ter menos paciência para as falhas deles, não é? Para os defeitos, esquece de lavar o prato, deixa sempre a roupa suja, esse tipo de pequenas coisas que nós hoje em dia parece que nos enchem e tiram-nos a paciência. Claro. No entanto, tu olhas para os casais dos nossos avós e é exatamente o oposto. Caso prático. Eu, por acaso, conheço um casal de pessoas mais velhas que o marido, quando eu digo todas as refeições, suja a camisa. Todas. É impossível. Nunca não suja a camisa. E nós brincamos sempre com ele, sabes? Já sujaste a camisa outra vez. Sim. E tu vês que a esposa leva aquilo com uma leveza. É ela que vai ter que lavar a roupa na mesma. É ela que vai ter que, todas as vezes, já sabe que por dia tem que lavar 2 camisas porque ele suja ao almoço e ao jantar. Sempre. Mas tu vês que ela leva aquilo. Já é natural. É algo tão normal que, na verdade, para ela já nem é um defeito. Faz parte da personalidade que ele tem. E eu acho se não sujar a camisa, se calhar até é estranho. Até é estranho. Ela se calhar até sente falta, sabes? Porque nós acabamos, as pessoas acabam por perceber que o amor que eu passo para o outro, os atos que eu faço diariamente e é a compreensão que eu tenho com a pessoa do outro lado, por ela ser falha, porque nós somos todos falhos. E hoje em dia nós acabamos por ter uma expectativa muito alta para as pessoas e achamos que elas não podem cometer erros, sabes? Não podem, estão a remar, se calhar nunca andaram de caiaque, e enganar-se, ir pelo caminho errado e aquilo até dar asneira. E nós hoje em dia levamos aquilo tão a sério, em vez de simplesmente se calhar nos rirmos da situação, sabes? De, epá, este-me o cromo, epá, não havia necessidade, estás a ver? E eu acho que nós acabamos por colocar essa expectativa tão elevada que nós acabamos por estar numa relação em que nós sentimos paixão pela pessoa que nós gostássemos que a pessoa do outro lado é. Exatamente. Idealizamos aquilo que queríamos que a pessoa fosse. E quando nós estamos com isto, acabamos por esquecer, se calhar, por quem realmente nos apaixonamos no primeiro lugar. E eu vejo e muito isso a acontecer, e pelo que tu disseste, hoje em dia há cada vez mais relacionamentos, as pessoas estão cada vez mais a saltar, entre aspas, de relacionamento em relacionamento. Eu acho que isso é muito aquela fase em que nós vivemos o primeiro ano, que é ali se calhar a fase do lua de mel, né? Em que tudo é bonito, tudo parece que está tudo bem, mas quando realmente aperta, quando realmente as coisas começam a ficar difíceis, as pessoas saltam fora. Porque depois não querem passar por essa fase difícil, não querem lutar. E eu acho que é por aí, sim, sem dúvida, que o amor são atos que tu fazes diariamente, aquilo que tu mostras diariamente à pessoa. E acima de tudo, algo que eu vejo muito hoje em dia é a falta de princípios e de valores dentro de uma relação. Acho que muitas pessoas, por medo, estão em relações por estar. E acabam por estar em relações porque, pronto, queriam ter um namorado, fomos conversando e pronto. E se calhar não avaliam muito isso, essa questão. Eu, se calhar, nesse sentido, eu discordo contigo. Tu disseste aí uma coisa que eu acho que é importante falar, que é a questão do desistir. E eu discordo contigo no sentido que, hoje em dia, muitas vezes as pessoas estão numa relação por estar. Existe, sempre vai existir. Sim. Sempre existiu, não é algo que vai mudar. No entanto, eu acho que é o inverso. Eu acho que nós cada vez temos menos pessoas que estão numa relação por estar. Quando antigamente, porque se tu reparares, na geração dos nossos avós, nem sequer era permitido o divórcio, sequer. Sim. Na geração dos nossos pais, uma pessoa se divorciar era mal visto. No entanto, hoje em dia, se for preciso, nós até achamos atraente uma pessoa ser divorciada. Entendes? Ou seja, eu sinto que cada vez menos, e isso na verdade é algo positivo, porque hoje em dia existe sim a liberdade e não existe uma julgação por parte da sociedade de aquela pessoa decidiu sair de um relacionamento independentemente do tempo em que estava, fosse 1 ano, fossem 20 anos, e isso é positivo, porque nós vemos, e acontece, e ainda hoje acontece, mas como é óbvio na geração dos nossos pais eu noto muito mais,
relações que são tóxicas e que não são boas, Uhum. entendes? E esse tipo de relações claramente que têm que terminar e isso é importante. Só que eu acho que nós invertemos completamente para o lado oposto, ou seja, nós passamos de, ok, as relações tóxicas têm que terminar, para todos acharmos que se eu não me estou a sentir bem com a relação, eu tenho que efetivamente terminar. E nós não percebemos que todos nós temos momentos de altos e baixos. Todos nós temos momentos em que não estamos bem, em que as coisas não estão bem na nossa vida, e isso como é óbvio afeta os nossos relacionamentos. E às vezes o próprio relacionamento, eu conheço alguns casos de pessoas que se casaram e pouco tempo depois do casamento parecia que as coisas de repente começaram a dar errado, Sim. sabes? Só que eu acho que o que falha aí na sociedade é a mudança da perspectiva que se calhar os nossos avós tinham. Porque os nossos avós não tinham opção. Porque eles não se podiam divorciar, não havia divórcio. Então a mentalidade para eles é isto vai ter que dar certo de alguma forma e nós vamos ter que encontrar uma forma de dar certo. Uhum. E nós hoje em dia, como temos a questão de a qualquer momento eu posso sair, parece que a qualquer desafio que aconteça, nós percebemos que simplesmente aquele não é o relacionamento certo. E se calhar até era. Porque um relacionamento tal como a nossa vida não é perfeita. Sim. E há momentos em que nós temos que perceber que nós temos que falar com aquela pessoa e tentar resolver o que é que está a correr errado. Porque saltar do barco, sem dúvida que é fácil. Sim. Mas, e se calhar, se daqui a 20 anos eu olhar para trás, nunca conseguir encontrar alguém que fique comigo, exatamente porque em todas as situações em que se tornou difícil, porque todos os relacionamentos Bom vão se ser. tornar difíceis em algum momento, eu sempre saltei fora. E eu acho que o desafio hoje em dia é esse. É, nós temos que perceber que o relacionamento é duro. Porque é que nós simplesmente paramos de lutar por aquilo que se calhar nós queremos, porque se calhar temos uma pessoa ao nosso lado que não é perfeita e em algumas coisas é falha, mas se calhar tem muita coisa que para nós é muito importante para o nosso interior. E porquê é que nós estamos constantemente a desistir? Será que é porque nós olhamos para as relações hoje em dia como se calhar olhamos para tudo? Ou é porque é difícil lutar para manter a relação? Ou é porque se calhar nós temos a ideia errada? Porque se calhar nós hoje achamos que um relacionamento é um mar de rosas. É um lugar perfeito em que as coisas não podem estar difíceis, em que não podes ter momentos em que vocês se calhar discutem mais, estão mais tensos, a relação não está tão boa. O que é que será? O que é que tu sentes que levou a que nós simplesmente decidíssemos saltar fora do barco? Mal a coisa começa a dar para torto, mal as coisas não estão como nós queremos. É essa escolha de nós temos a opção de saltar fora, não é? E as pessoas não estarem dispostas a trabalhar, e foi aquilo que nós já fomos falando um bocado nos últimos episódios, de que se calhar é desconfortável e desconfortável as pessoas não querem, então acabam por sair porque têm essa opção. Mas era uma pergunta que eu por acaso queria te fazer. Tu achas que as pessoas hoje em dia lutam menos pelos relacionamentos e superam menos desafios? Tu sentes que se as pessoas lutassem tanto como os nossos avós lutam, que nós teríamos relacionamentos tão curtos? Não. Acho que essa é a resposta. Como é óbvio, isto não é generalizado e felizmente hoje em dia eu acho que nós conseguimos ver na nossa geração já alguns casais que na verdade são muito saudáveis e que funcionam com uma sinergia muito positiva, mas eu sinto que isso está cada vez mais raro. E às vezes deixa-nos a pensar, se calhar há pessoas que ainda não encontraram essa pessoa que consegue trabalhar com elas, que é, será que existem pessoas lá fora que pensam como nós? Será que existem pessoas lá fora que querem realmente trabalhar, lutar, estar com a pessoa nos momentos difíceis? Saber que um relacionamento não é 50-50, porque isso é uma falácia quando dizem isso. Quando dizem, um relacionamento é 50-50, não é? Há dias que é 70 para mim e 30 para a outra pessoa. Sim. E vice-versa. E Ou vice-versa. seja, um relacionamento é tu estás com a pessoa, independentemente da situação, mesmo quando a pessoa se calhar está num momento emocionalmente muito difícil, é tu estás lá com a pessoa, tu acompanhares a pessoa e perceberes que é um momento difícil. E aceitares que se calhar a pessoa não está como tu gostas de a ver, mas que é um momento difícil que tu vais estar lá para lhe dar a mão e acompanhar. E por acaso, nesse contexto, eu sou um bocado, como se costuma dizer, hopeless romantic. Se calhar porque quando era mais nova também acabei por idealizar muito como as relações funcionavam por causa daquilo que eu via nos filmes. Uhum. E eu acho que os filmes acabam por nos pintar uma realidade que não existe, que é aquela realidade de relações que na verdade até são tóxicas, porque eles andam constantemente a tentar manipular para a pessoa sentir ciúmes, etc. E depois vem aquele gesto extremamente romântico que faz a pessoa perdoar. E eu acho que não é isso. Mas a verdade é que acho que nós temos que olhar cada vez mais para aquilo que nós fazemos, não para aquilo que nós dizemos. Yeah. E há uma música que eu gosto muito, que na verdade é bastante antiga, que é What Are Words, que é uma música que fala sobre uma relação amorosa de um casal que estavam noivos. E já não me lembro ao certo se foi uma semana ou um mês antes do casamento,
a mulher teve um acidente de carro gravíssimo e ficou acamada. E depois nunca mais voltou a andar, ficou paraplégica e andava de cadeira de rodas. E a pessoa que escreveu a música, que foi o marido, depois eles acabaram-se por casar, escreveu a música mesmo a dizer de que é que servem as palavras que eu se calhar teria a dizer no casamento se eu simplesmente deixasse quando tudo ficou difícil para ti. E eu acho que é isso que se calhar falta hoje em dia, sabes? É nós deixarmos de abandonar quando as coisas ficam difíceis ou não correm exatamente como nós se calhar pintamos o mundo que seria. Sim, sem dúvida. As pessoas hoje em dia, porque nós temos a expectativa tão alta daquilo que a pessoa vai ser e achamos que as pessoas vão ser todas perfeitas, vai criar mesmo esse tópico e vai criar mesmo essa questão de não lutar, de não sair fora. E eu acho que é muito por aí, que não existem pessoas perfeitas. Simplesmente existem pessoas que devem estar dispostas a lutar. Devem existir pessoas que vão estar lá e pessoas que devem aprender os defeitos, devem aprender as qualidades e devem pensar e refletir se aqueles defeitos, aquelas qualidades são algo que elas gostam realmente e genuinamente na pessoa. Estávamos aqui a falar da questão também da malta saltar fora do arco muito cedo, na verdade, quando tudo começa a dar errado. E leva-me a pensar um bocadinho naquilo que é, pelo menos para mim, dos valores mais importantes que eu acho que é um relacionamento, que é a questão do compromisso. E penso, genuinamente, se hoje em dia nós olhamos para o compromisso como um valor, ou na verdade como uma forma de nos colocar em causa, sabes? Ou seja, algo que se calhar nos pode limitar naquilo que são os relacionamentos. E hoje em dia nós olhamos à nossa volta e parece que existe cada vez menos nos relacionamentos esse compromisso de ficar, de lutar, de trabalhar mais. O que é que tu sentes que as pessoas fazem isto? Porque é que elas não assumem esse compromisso? Porque é que quando tudo fica difícil elas decidem fugir? Elas porque têm mais escolhas, têm um leque de escolhas maiores. Por achar que se calhar poderiam ter algo melhor? Sim. Ter aquele medo de que se calhar se eu escolher ficar com esta pessoa para sempre, eu vou perder se calhar aquele que seria talvez o amor da minha vida? Pode ser um motivo. Pode ser um motivo, pode ser um motivo. Eu acho que as pessoas acabam por saltar fora porque se calhar não estão tão, não querem lutar, se calhar é desconfortável lutar e porque é que eu vou estar a ter trabalho a resolver este problema se calhar posso encontrar alguém melhor que não tenha esses defeitos. Que não é? Como é que eu vou encontrar alguém? Porque é que eu hei de estar com alguém que se calhar não é isto ou assim o assado que eu idealizo e posso encontrar alguém assim. Então acabam por sair. Na troca de algo melhor. Sentes que as pessoas também podem ter esta falta de compromisso com quem estão, porque talvez elas não sintam que sejam suficientes, ou seja, pelo facto de se calhar eu estou-me a comprometer com aquela pessoa e eu se calhar não sou bom o suficiente para aquela pessoa e se calhar não vou conseguir cumprir a própria expectativa que a outra pessoa tem sobre mim? Pode ser um motivo, imagina, às vezes tu, por não achares que és suficiente, acabas por afastar da relação, por exemplo, isso já aconteceu comigo, eu estava a conversar com uma rapariga, estávamos a falar, opá, as coisas estavam a correr bem, mas chegou um momento que ela decidiu se afastar porque achava que não era suficiente, e eu, pá, na altura fiquei assim um bocado, como é que isso é possível, tipo, estava disposto a fazer, estava disposto a trabalhar, não é? Mas depois vim-me a perceber que se calhar não era mesmo o momento certo, tanto para uma pessoa como para outra, mas isso são outros, não é este assunto que nós estamos a falar. Pá, mas isso já aconteceu comigo, já me aconteceu essa questão de a pessoa acabar por se afastar porque achava que não era suficiente para Achava que estar. tu se calhar merecias mais. Exato, sim. Será que isso também, achas que essa questão de Do nós género, falharmos... tu mereces melhor, não é? Tipo, é Sim, isso. tu sentes que nós às vezes podemos falhar no compromisso muito por nós idealizarmos a outra pessoa e a colocarmos às vezes até num pedestal que ela própria não está porque ela tem esses defeitos, e sentes que isso também pode afetar no lado oposto, ou seja, muitas vezes nós idealizamos a pessoa, então ficamos chateados ou criticamos ou discutimos porque gostávamos que a pessoa agisse de uma forma diferente, mas às vezes nós próprios acabamos por nos rebaixar porque nós acabamos por nos apaixonar
pela versão da pessoa que nós acreditamos que ela pode ser. E acabamos por colocar aquela pessoa num pedestal tão grande que acabamos, na verdade, por achar que nós não estamos à altura. Imagina isso, eu acho que isso acontece. Acho que se nós formos a falar sobre essa parte das pessoas acabarem relações porque acham que não são suficientes, acho que é muito por aí, tipo, e aquela pessoa é tão perfeita, tipo, ela faz isto, ela faz aquilo tudo e eu não faço nada disto, tipo, eu não a mereço. E entra numa crença de merecimento, de autoconfiança, disso. E eu não a mereço. Mas se calhar a outra pessoa que está do outro lado não tem assim tantas qualidades ou não é assim tão perfeita como nós achamos, como essa pessoa acha, e se calhar quer realmente estar contigo, quer realmente estar lá para ti. E acho que as pessoas se calhar acabam por sentir fora por esse medo. Não, se calhar é um medo e uma crença de desnível, não é? E eu acho que isso vem do facto de nós, mais uma vez, acharmos que a relação tem que ser 50-50. Exato. Quando nós estamos numa relação, é normal que vai haver momentos em que nós estamos em fases diferentes, ou seja, se calhar quando começamos até estávamos ao mesmo nível emocional, mas por algum motivo um de nós se calhar deu um salto qualitativo grande e acabamos por nos desenvolver e estarmos mais resolvidos. E nesse meio, há uma fase que é muito difícil para os dois, porque este tem que saber lidar com o salto que o outro deu e olhar para a pessoa e dizer, meu Deus, mas ele está tão maduro emocionalmente, eu não consigo ter essa maturidade. E acabar por achar que se calhar ele merece uma pessoa que esteja àquele nível de maturidade. E como é óbvio para a pessoa que se calhar cresceu, às vezes sentir que se calhar a pessoa que está, digamos, mais para trás, às vezes ficar um pouco frustrado, Claro. não precisa lidar com as coisas desta forma. Mas a realidade é que, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, essa pessoa vai ter que dar esse salto. E muitas vezes é na espera entre esse salto que muitas relações quebram. A pessoa que está cá em baixo olha para cima e pensa, eu nunca vou conseguir ser como tu. E às vezes a pessoa está lá em cima, olha para baixo e diz, será que esta pessoa realmente pode dar este salto? No entanto, eu acho que o mais importante no meio disso tudo é nós olharmos para a forma como nós nos sentimos. Eu acho que isso é a forma também que as redes sociais têm muito hoje em dia de nos trazer, digamos, awareness sobre as relações. Porque esse desfazamento, eu diria, entre pessoas da relação é algo normal de acontecer. E aí eu acho que entra também um ponto que é, ou a pessoa que está aqui em baixo percebe que eventualmente vai ter que crescer também emocionalmente e resolver as suas questões, ou eventualmente a relação vai quebrar. Mas acima de tudo, nós percebemos como é que nós sentimos quando estamos com a outra pessoa. Porque não é, repara, não é por eu ser mais maduro emocionalmente que eu deixo de sentir bem com aquela pessoa, que aquela pessoa se calhar deixa de fazer coisas boas para mim. E as redes sociais também trazem muito essa situação de tu perceberes, será que Sim. aquele relacionamento é mesmo bom para mim ou é tóxico? E por acaso, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, que era, qual é que tu achas que deve ser o papel da pessoa que está mais abaixo e da pessoa que cresceu? Eu acho que acima de tudo é paciência. Porque nós temos De quem? da pessoa que cresceu. Porque nós temos que nos lembrar que nós já estivemos no ponto que a pessoa está. E a pessoa também teve paciência connosco na altura sobre aquilo que nós estávamos a trabalhar. Eu acho que acima de tudo nós temos que ter paciência e dar à pessoa o tempo que ela precisa. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas no relacionamento. É tu diariamente teres os teus atos de amor com a pessoa e um deles é o respeito e a paciência de crescer. Porque eu sempre ouvi dizer que a pressa é inimiga da perfeição. E apesar da perfeição não existir, eu acho que hoje em dia o que falta muito nos relacionamentos é a paciência, de perceber que a pessoa se calhar está numa fase mais difícil que a nossa e eu tenho que esperar que ela passe. Eu tenho que estar lá para ela todos os dias para lhe dar o apoio e lhe mostrar que ela não precisa de ser mais para eu gostar dela. Porque não é por eu ser mais maduro emocionalmente que eu vou deixar de ter o carinho que eu tenho perante a pessoa. Agora, como é óbvio, se tu me disseres assim, Mariana, mas e se essa pessoa continuar estagnada durante 20 anos no mesmo sítio e não sair? Aí é que nós temos que realmente perceber. Era o que eu te ia como perguntar, é que essa nós pessoa nunca sentimos. mudar, essa pessoa nunca fizer o trabalho para mudar, Mas eu nunca acho que é quiser aí que nós mudar. entramos depois no limiar da relação tóxica, porque se a pessoa continua constantemente a fazer coisas que nos magoam, diz que vai melhorar e não melhora, diz que vai corrigir e não corrige, será que aquilo é realmente uma relação que vale a pena ser mantida? Ou é uma relação que realmente se calhar já perdeu o rumo? E eu acho que nós hoje em dia entramos ali num limiar muito difícil de perceber, porque nós acho que as redes sociais nos trouxeram tanta noção daquilo que são relações tóxicas, o que é muito bom, porque, e nós vemos muito na geração dos nossos pais, ainda hoje existe, relações muito tóxicas, que não são nada positivas, com narcisistas, pessoas que parece que
sabes, parece que estão sempre a dever alguma coisa à casa, Sim, percebes? E elas próprias vivem com essa sensação que é negativa. Mas é até que ponto é uma relação que vale a pena manter ou é uma relação que é tóxica? yeah, E eu acho que nós hoje em dia achamos que tudo que não nos faz feliz naquele preciso momento já é tóxico. sim. Então ficamos naquele. Yeah. E eu queria te perguntar que era, porque é que parece que as pessoas que estão nos relacionamentos tóxicos não sabem não sabem que estão num relacionamento tóxico e as pessoas que já que vêm de fora e avaliam percebem esses fatores? Olha, primeiro porque a pessoa que está de fora não tem o emocional envolvido, porque é muito difícil. Segundo, porque 99% das relações tóxicas começam por uma relação que parece maravilhosa, parece muito bonita, sabes? E nós vemos muito isso com narcisistas no início. Eles tratam muitas vezes as pessoas como se elas estivessem num pedestal, sabes? Como se fossem perfeitas e há muito essa expectativa irrealista de fora. Mas acima de tudo, porque na maior parte das vezes as pessoas que estão em relações tóxicas nunca tiveram uma relação saudável. Então é Uhum. só aquilo que elas conhecem. E eu falo por experiência própria. O último relacionamento que eu tive, a pessoa com quem eu tinha estado só tinha tido relações tóxicas. E no início foi, na verdade, até difícil para a pessoa perceber que aquilo que eu fazia era o normal, era o expectável, porque era Claro, saudável, entendes? E, e o desafio das pessoas que estão em relações tóxicas é que elas próprias já cresceram a esperar um amor tóxico. E isso vem muito da educação que nós temos da infância. O tipo de amor que nós queremos, o tipo de amor que nós precisamos, na verdade, normalmente é o tipo de amor que nós menos tivemos. certo. Eu dou o meu exemplo. O tipo de amor que eu mais aprecio são as palavras. E foi o tipo de amor que eu menos tive quando era mais nova. Então, vem muito daquilo que nós tivemos na nossa infância. As pessoas que estão em relações tóxicas é muito mais profundo que aquilo que nós achamos. É algo que vem de trás. Sim, E como elas não sabem outro tipo de amor, eles acham que aquilo é que é. Aquilo é que existe, aquilo é que é certo, e que elas merecem aquilo. Aquela crença do merecimento que tu falaste, sim. existe muito em pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, de achar que eu mereço isto porque eu não sou boa o suficiente, eu mereço isto porque esta pessoa na verdade até cuida de mim, ela trata de mim, então por causa disso parece que eu lhe devo algo, sabes? Mas para quem está de fora, é muito fácil perceber quando tu estás num relacionamento Claro. tóxico. Então eu acho que é muito por esses três fatores. A primeira, a questão emocional, depois a questão de não saber algo melhor e a questão do merecimento, que acabam por impactar o relacionamento. Mas hoje em dia, felizmente, eu acho que cada vez mais vamos ver menos relações tóxicas, pelo menos a durar, porque há muito mais Awareness. awareness para isso, sabes? Já há mais pessoas lá fora a passar de se tu te sentes assim, Não é isto certo. não está certo. Sim. Não é suposto o amor ser assim. E ainda bem. Yeah. Acho que é uma coisa positiva que as redes sociais trazem é trazerem-te esse conhecimento. Uhum. E nós temos os especialistas nas áreas certas, não é? De tudo aquilo que nós procuramos nas redes sociais a passar e a falar sobre isso. Uhum. Acho que também nos ajuda muito, não é? Porque nós às vezes olhamos e vemos que as redes sociais também nos podem dar esse efeito de idealizar e de deixar que tudo é perfeito e não só nas redes sociais. Porque já vem muito de antes de filmes e séries, não é? Que acho que as redes sociais também vêm ajudar muito, muito essa questão de trazer Sim, os profissionais das áreas e fazer com que as pessoas comecem a refletir um bocadinho mais. sim, sem dúvida. E eu acho que há uma coisa que é muito importante e eu noto que a nossa geração tem e como é óbvio, é impactado por muitos fatores que nós falamos hoje, da idealização, da liberdade de escolha, ou seja, Sim, de quando eu tenho que saltar fora, eu salto fora. E a realidade é que hoje em dia a idade média para casar é muito mais tardia do que na geração dos nossos pais e dos nossos avós, em que era bastante cedo. Isso, na verdade, até acaba por ter um impacto positivo naquilo que são a maior parte dos casamentos hoje em dia, porque tu acabas por saber que se aquilo não tiver a dar certo, eu posso sair e encontrar alguém que funcione. E eu acho que isso também é algo que nós cada vez mais devemos usar a nosso favor. E às vezes, eu noto que muitas vezes na nossa geração as pessoas se cobram quando chegam, por exemplo, à minha idade, 27, 28 anos, ainda não têm ninguém, não têm casamento, não têm casa, e começam a pensar: será que eu vou viver o resto da minha vida sozinho? Mas a realidade é que os números mostram claramente que quem se casa depois dos 30 tem sempre relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais duradouros e com uma taxa de divórcio muito mais baixa. Porque tu acabas por ir crescendo, ir percebendo o que é que tu queres, o que é que tu não queres, e tens tempo a perceber se realmente aquela pessoa pode ser não. para ti ou não. E eu acho que isso é a parte mais importante
de as coisas serem um pouco mais tardias hoje. É nós, se calhar, não tomarmos as decisões por impulso, porque quando nós decidimos casar com alguém, eu acho que deve ser uma decisão séria para a vida toda. Porque para mim, casamento, quando eu decido dizer sim a alguém, eu devo dizer sim com a mentalidade que eu quero passar o resto da minha vida com aquela pessoa. E o facto de nós hoje em dia sermos mais ponderados nesse sentido, acho que é uma mais-valia. Sem Simplesmente não dúvida. nos podemos esquecer que o casamento vai ser duro e que nós não podemos simplesmente E querer que não é fácil. saltar fora do barco, Sim, mal as coisas corram mal. e estavas a falar essa questão, hoje em dia há mais casamentos depois dos 30, e até é bom nós termos a fase do estágio, não é? Porque já viste que era pagar os casamentos. Um já é caro, agora imagina pagar 2 ou 3. Yeah. Não, sem dúvida. Na verdade, há uma pergunta que me tem acompanhado ao longo deste episódio. Afinal, o amor mudou ou fomos nós que mudamos a forma de o viver? Os nossos avós cresceram numa época em que as relações eram construídas de forma muito diferente. Havia menos opções, menos distrações, menos comparação. Isso não significa que fossem relações perfeitas. Muitas pessoas ficaram em casamentos por obrigação, por dependência ou porque simplesmente não lhes era permitido escolher outro caminho. Mas também havia uma cultura que hoje parece mais rara: a de reparar em vez de substituir, a de conversar antes de desistir e a de compreender que amar alguém também é aprender a viver com as suas imperfeições. Hoje temos uma liberdade que gerações anteriores não tiveram, e isso, na verdade, é um privilégio. Podemos escolher melhor, sair de relações que nos fazem mal e procurar alguém que realmente nos faça felizes. Mas ao mesmo tempo vivemos rodeados pela ideia de que existe sempre uma opção melhor. Um perfil novo, uma conversa nova, uma vida aparentemente perfeita no ecrã de outra pessoa. As redes sociais mostram-nos versões editadas das relações. Vemos fotografias, viagens, declarações de amor, momentos felizes, mas raramente vemos os silêncios, as conversas difíceis, os dias maus ou o esforço que existe para construir uma relação. E sem darmos conta, começamos a comparar a nossa realidade com o melhor momento da vida dos outros. Talvez seja por isso que hoje tenhamos tanta dificuldade em aceitar os defeitos de quem amamos. Procuramos alguém que seja tudo ao mesmo tempo: romântico, divertido, emocionalmente disponível, bem-sucedido, atraente, confiante, independente. E esquecemos de que nós próprios também estamos longe da perfeição. Talvez a verdadeira intimidade não esteja em encontrar a pessoa perfeita, mas em encontrar alguém com quem possamos ser imperfeitos. Alguém com quem possamos falar sem filtros, discordar sem medo, crescer sem fingir. Porque o amor não sobrevive à ausência de defeitos, sobrevive à presença de diálogo, de respeito, de lealdade e da decisão, repetida todos os dias, de continuar a escolher a mesma pessoa. E talvez a pergunta mais importante não seja se ainda sabemos amar, talvez seja outra. Se hoje tudo parece temporário, será que o amor escapou a essa lógica ou tornou-se apenas mais um produto com prazo de validade? E é o efeito de consciência.